Oi, hoje o vídeo não tem um tema específico, porque hoje eu vou responder a pergunta de vocês. Ou seja, fui lá no último vídeo, peguei um monte de pergunta que vocês fizeram e vou responder. Porque quem manda aqui é vocês. Fica aí. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e contra a enrolação. Bora logo direto para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é da Isabel. Doutor, quando a vesícula vai para a biópsia e o paciente é encaminhado para a oncologia, sendo que o resultado não deu nem benigno e nem maligno, significa o quê? Minha querida, após toda a cirurgia de pedra na vesícula, a vesícula é encaminhada para a biópsia. Por quê? Mesmo que a gente saiba que é apenas pedra que tem no seu interior, algumas vezes, em raras situações, existe algum tipo de doença ruim dentro dessa vesícula que a gente precisa examinar. Porém, parece ter tido um erro de comunicação no seu caso. Porque não existe por que encaminhar seu marido para um serviço de oncologia se não existe nenhuma suspeita para isso. Então o que precisa é tirar esse ruído de comunicação que deve ter ocorrido para você saber o porquê que ele foi encaminhado. Porque com certeza não foi do nada, minha querida. Agora vamos responder a pergunta do Éden. Olá, fiz a cirurgia da vesícula. Após, foi indicado um exame de colangio-ressonância. Poderia falar sobre o que é? De forma resumida, se ele fez a cirurgia e ele solicitou uma colangio-ressonância para você, é porque dentro da cirurgia ele percebeu alguma alteração na questão anatômica da sua vesícula e das suas vias biliares, que ele desconfiou que possa ter alguma pedrinha fora ou que possa ter tido alguma complicação durante a sua cirurgia. E aí ele pede o exame de colangio-ressonância. O exame de colangio-ressonância é esse exame que eu estou mostrando para você. Apesar de parecer confuso essa imagem, na realidade o que ele quer avaliar são as vias do fígado, que é essa viazinha aí que eu estou mostrando. Então tem a vesícula foi tirada e resta a via do fígado. Então a colangio-ressonância quer ver é isso. Agora vamos para a pergunta da Adriana, e essa é campeã. Doutor, o que comer após a cirurgia? E aqui nós vamos falar da cirurgia de pedra na vesícula. E amiga, quando a gente faz a avaliação e a cirurgia de pedra na vesícula, não existe grandes recomendações de dietas para o paciente após a cirurgia. É claro que nós temos que avaliar o paciente antes e depois da cirurgia. Por quê? Tem pacientes que naturalmente, mesmo antes de operar, já têm sintomas gástricos, de doenças gástricas, gastrite, refluxo e tudo mais. E aí é claro que você vai ter que trabalhar numa dieta baseada nisso para que ele não venha ter muitos sintomas após a cirurgia. Mas a cirurgia de vesícula em si, o que nós pedimos é apenas para o paciente reduzir a quantidade de gordura ali nas primeiras 2 semanas, que é para evitar que ele tenha uma diarreia e tenha um desconforto enquanto está se recuperando da cirurgia. O fato dele comer gordura não vai prejudicar a cirurgia, não vai estragar a cirurgia, nada disso. É só para evitar esse desconforto. E quando a gente fala de alimento gorduroso, nós estamos falando de todos os tipos. Desde fruta, por exemplo, o abacate é gorduroso, o açaí é gorduroso. Até os alimentos gordurosos em si, como frituras, fast foods e tudo mais. Conseguiram me entender? Agora eu vou responder a pergunta da auxiliadora. A auxiliadora sempre está participando aqui com a gente, não ia nunca deixar de responder a pergunta dela. Doutor, batata doce faz mal? Faz mal comer para a vesícula? Porque um médico tinha me proibido. Auxiliadora, batata doce tem um índice de gordura extremamente pequeno. O índice de gordura em 100 gramas é muito baixo. Menor do que muitas outras frutas e verduras que a gente autoriza o paciente a comer. Então, dependendo da forma que você vai preparar essa batata doce, a batata doce em si não tem proibição nenhuma, porque o índice de gordura dela é muito pequeno. Principalmente dependendo do paciente que você é, se tem sintomas ou não, tá bom? Agora vamos responder a pergunta da Neide. Doutor, você tira todas as minhas dúvidas. Obrigado, minha querida. Vou fazer dia 11/5 a cirurgia por vídeo. Estou preocupada com esse ar que coloca na minha barriga. Se vai ficar lá dentro, quanto tempo? Neide, isso é a menor das coisas que você tem que se preocupar, minha querida. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, dá uma pesquisada, tá? Mas esse ar que nós colocamos justamente para poder trabalhar lá dentro, no final da cirurgia, um dos passos é fazer a retirada desse ar, tá bom? E retirar bem mesmo, inclusive o anestesista faz algumas manobras que é para expulsar esse ar para não ficar nenhum resíduo dentro da sua barriga. É lógico que mesmo assim existe a possibilidade de ficar um pouquinho de resíduo de gás que faz o paciente ter dor no ombro direito. Eu tenho um vídeo sobre isso, dá uma pesquisada no canal que tu vai ver que é bem interessante, tá? Agora vamos responder a pergunta da Paula. Fazem 4 meses e ainda sinto incômodo ao dormir. Sinto dores no local do corte. Ela fez a cirurgia de vesícula aberta.
Então, Paula, dependendo do tamanho da tua cirurgia, por quê? Às vezes é feita a cirurgia de pedra na vesícula aberta, mas a incisão é bem pequenininha, isso depende também muito da anatomia do paciente, e outras incisões são um pouco maiores. Dependendo da anatomia do paciente, é claro, do índice de dificuldade no procedimento cirúrgico. Então, dependendo da sua incisão cirúrgica, dependendo se você teve ou não complicações, é normal essa ferida doer por um tempo maior e você sentir incômodo. Agora, entenda, quando a gente fala de incômodo com 4 meses você sentir ser normal, é um incômodo leve e que veio melhorando durante esse período, desde o momento que você operou. Não pode ser uma coisa que você não sentia e começou a sentir de uma hora para outra e vem piorando. Aí não, a gente já pensa em alguma coisa que pode estar errada e aí você precisa fazer uma avaliação, entendeu? Tu já se inscreveu? Tá perdendo coisa boa aqui. Vai lá no Instagram, hein? Agora vamos falar da pergunta da Sara. Oi, doutor, eu fiz minha cirurgia por corte dia 24/4 e sinto um pouco de dor, mas estou preocupada com os pontos, pois foram 9 pontos e alguns desses pontos não estão aparecendo, é normal? O que acontece, Sara? Se esse ponto ficar por um período muito grande e dependendo da forma que foi dado o ponto, se ele foi um pouco mais apertado do que o normal, muitas vezes a ferida engloba esse ponto e realmente ele fica dentro da ferida e não consegue ser perceptível, tá? Não é normal, mas também não é uma coisa que precisa se preocupar muito, que precisa fazer a retirada dele. Porque o ponto ele serve para grudar a pele. A partir do momento que ele gruda a pele, ele tem que ser retirado, porque senão ele pode ser fonte de processo inflamatório, tá? Então procure avaliação, vá no posto de saúde para fazer a retirada dos seus pontos se já tiver no período indicado pelo seu cirurgião. Entendeu? Agora responder a pergunta da Simone, eu gostei dessa pergunta. Amanhã vai fazer 2 meses que fiz a cirurgia. Tenho um desconforto quando deito do lado direito, ela não dói. Mas dá a impressão de que sinto os grampos, incomoda muito. Simone, só abrindo um parênteses, se lhe incomoda, é dor, tá bom, minha amiga? Então, mas só que tem várias formas de dor. Tem a dor em ardor, em pressão, em cólica, em pontada, mas se está te incomodando, é um tipo de dor que nós consideramos. Mas a grande questão aqui é os grampos. Você não tem como sentir os grampos, tá bom? Então, se a cirurgia que você fez foi a utilização daqueles grampos metálicos que a gente usa lá dentro, não tem como você sentir, tá bom? Então a impressão que você está tendo é por outro motivo e caso isso esteja piorando, você tem que fazer uma avaliação. Agora me digam, pessoal, vocês gostaram desse formato de vídeo? Me respondam aí nos comentários. Inclusive, os comentários e as perguntas desse vídeo vão servir de fonte para um próximo vídeo. E me digam se vocês gostaram, que eu vou começar a fazer mais desses vídeos. Um abraço, pessoal. Não esquece de seguir a gente. Claro, se for útil para você. Se não for útil, também não adianta ficar aqui, tá bom? Um abraço. Não esquece do Instagram. Lá eu converso com vocês de forma muito próxima. Um abraço, pessoal.